Em vários países, a classe média está estrangulada em suas contas. É a conclusão de um estudo que inclui o Brasil. Mesmo em países ricos como a França, a classe média não cabe no orçamento. Lá, os gastos superam a renda em mais de 15% das famílias desse segmento. Um déficit semelhante acontece no México, que é um país emergente como o Brasil, e nos Estados Unidos, a maior economia do mundo. Entre os americanos de classe média, os gastos são 20% maiores do que a renda. Aqui no Brasil, em Portugal e no Chile, a situação é ainda pior, como a gente vê aqui. O brasileiro dessa faixa de renda gasta 27% mais do que ganha. Em Portugal, o percentual é de 35% e no Chile, encosta em 60%. A repórter Janaína Lepre mergulhou nesses números conversando com um economista da Fundação Getúlio Vargas. Janaína, boa noite para você. O quadro que emerge desse estudo é de famílias muito pressionadas aqui e em vários lugares do mundo. Boa noite, Renata. É isso mesmo. O estudo mostra que a classe média em vários lugares do mundo está muito endividada. E por que tem tanta dívida? Porque está mais pobre. Ou seja, faz empréstimo para dar conta de pagar tudo o que tem para pagar. Na média, entre os países que participaram do estudo, 1 em cada 5 famílias gasta mais do que ganha. E olha, tem basicamente 3 gastos pesando demais no bolso da classe média no mundo todo. O primeiro é moradia, que, como a gente vê, anda subindo muito, mas muito mais do que a renda. Segundo o estudo, consome hoje quase 1/3 do orçamento. Outro gasto que vem aumentando é com saúde, já que a população está envelhecendo. E por fim, está difícil bancar educação de qualidade para os filhos, que é considerada fundamental para enfrentar o mercado de trabalho super competitivo. Aqui no Brasil e na África do Sul, outro país em desenvolvimento, alimentação e vestuário também custam caro. O problema de ter tantas dívidas é que sobra ainda menos dinheiro para movimentar a economia. A classe média ela tem um impacto muito importante no crescimento de um país. Primeiro porque, se a gente olha para o Brasil, mais de 40% da população está na classe média de acordo com os critérios da OCDE, né? O que significa? É que essa população ela é muito responsável por consumo, ela é muito responsável por investimento, que são variáveis muito importantes para o crescimento de um país. Então, se essa parcela tem problemas em consumir e investir porque tem sua renda comprometida, isso vai afetar diretamente o crescimento do país, vai afetar diretamente o PIB de um país. O estudo da OCDE destaca que uma classe média forte é fundamental para desenvolver qualquer economia, porque sustenta o consumo, recolhe impostos e possibilita investimentos em saúde, educação e construção civil. Mas desde o pós-Segunda Guerra, a classe média é um grupo que vem diminuindo. E fazer parte dessa faixa de renda foi ficando mais difícil conforme o mercado de trabalho se tornou mais incerto. Em países emergentes, tem muito emprego informal, autônomo ou de jornada parcial. No Brasil e na África do Sul, 24% dos lares são chefiados por trabalhadores em jornadas parciais. Esse número cai para 8% nos países da OCDE, que são, na maioria, países desenvolvidos. O jeito de melhorar esses números é fazer a economia crescer. Quando um país cresce pouco, quando a gente tem muito desemprego, a classe média é muito afetada, né? Porque ela é diretamente ligada ou ao mercado de trabalho ou ao consumo de serviços e produtos que o país produz. Então, ela, consequentemente, é diretamente afetada quando o país sofre, né? Então, a saída para um problema como o que a gente tem observado para ou a perda de renda da classe média, ou o achatamento da classe média, é retomada de crescimento. É o país voltar a crescer de forma sustentável, principalmente para a gente ter melhoria no mercado de trabalho, para a gente reduzir com isso o desemprego e para ter ganhos de renda para a classe média, que hoje é uma grande parcela da população brasileira. E o estudo ainda faz um último destaque importante, Renata. Diz que países que têm uma classe média forte têm também índices de criminalidade menores, maiores níveis de confiança, além de maior estabilidade política. Renata.
Obrigada pelas informações, Janaína. Nós vamos continuar a desenvolver esse assunto, agora com a ajuda do Carlos Roberto Sadenberg. Sadenberg, boa noite para você. Nós vimos aí os destaques que a Janaína seleciona desse estudo e eles mostram que não é só que a classe média está empobrecendo, ela está também encolhendo em muitos lugares do mundo. E a gente pode ver aqui nesse primeiro gráfico, Renato, boa noite a todos, nesse primeiro gráfico, que é o número de famílias, o número de pessoas na classe média que vem diminuindo em todos os países que estão nessa pesquisa, né? Mais nos países desenvolvidos e menos nos países emergentes. Entre outras coisas, porque os países emergentes receberam parte dos empregos que saíram, né, dos países desenvolvidos, porque eram mão de obra muito cara por lá. E esse é um problema que ocorreu muito especialmente nos países desenvolvidos, que é a transferência de emprego para outros países e a automação também. E a classe média, eu só queria acrescentar, antes de chegar no Brasil, é que quanto menos classe média, mais espaço você tem para os radicalismos políticos, à esquerda e à direita, no caso, mais recentemente, na Europa, à direita. Bom, trazendo para o Brasil, Renato, o que nós temos? Primeira coisa, né, aspirações da classe média, ter boa saúde, bom serviço de saúde e boas escolas. E quando a gente olha aqui, você vê que a inflação do plano de saúde e da escola, do ensino médio, correu sempre acima da média da inflação. Né? E ali mesmo quando a inflação começou a cair, os preços de saúde, planos de saúde, seguradoras e preço de escolas caíram menos, né, do que a inflação geral. Ou seja, a parte da renda que se gasta com educação e com saúde aumenta, tem aumentado ao longo desses anos todos, aumentado proporcionalmente. E o outro problema, Renato, é casa própria, que é outra aspiração da casa própria aqui no Brasil. Nós tivemos dois movimentos aqui no Brasil. No período da inflação alta, o que aconteceu? Acabou o crédito imobiliário, não teve mais mercado. Quando voltou a moeda estável e o crédito imobiliário, então houve uma expansão do crédito imobiliário e os preços foram lá para cima. Né? Então, dificultou a compra porque os preços foram lá para cima. Depois teve a crise de recessão. Aí os preços caíram, mas também aumentou o desemprego e caiu o salário. O resultado é que hoje você tem um apartamento que seria da classe média, aqui em São Paulo, custando aqui R$750 mil, com um juro que é o mais baixo da história desse aqui, mas considerando uma classe média com renda familiar entre 4 mil e 20 mil, é um valor expressivo, Renato.